No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, na altura do verso 11, a palavra de Deus nos traz a história da cura dos 10 leprosos. A história é bem conhecida, deixa eu ler pelo menos parte dela. O verso 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Então, nós estamos diante de uma história de 10 homens leprosos que, mesmo estando nessa situação, de lepra, eles clamam a Jesus. E é verdade que eles fazem isso de longe, até porque em todo o Antigo Testamento havia uma lei que proibia esse contato do leproso, que era tido como imundo, com aqueles que eram sãos. Inclusive tinha até o lugar, o ambiente, as cidades onde eles eram permitidos viver. E mesmo assim, de longe, eles clamam ao Senhor Jesus e Jesus responde. Eu particularmente já tenho aqui uma primeira grande lição. Eu percebo que existem pessoas que às vezes se sentem sujas, indignas, não merecedoras. E de fato, à luz da palavra de Deus, nós não merecemos mesmo, mas nós não podemos encarar isso de tal forma a ponto de que você não tenha nem disposição para orar, do tipo, não vou nem orar, não vou nem clamar porque eu não valo nada, ele não vai me ouvir mesmo, eu sou indigno de uma resposta. Eu penso que você tem que tomar cuidado com isso, porque ainda que você se sinta longe do Senhor, é importante que você tenha fé e você tenha ousadia para levantar a sua voz, porque a sua voz é a voz que o Senhor deseja ouvir e responder. Os 10 leprosos, mesmo nessa condição de imundos, eles clamam de longe. Jesus ouve o clamor e dá uma resposta. E Jesus disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aí o versículo que vem é lindo, O texto vai dizer que aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eu me lembro de uma mensagem que eu já gravei aqui, falando sobre processos. Existem curas, existem milagres, existem operações do Senhor na nossa vida que são instantâneas, e glória a Deus por isso. Coisas que acontecem na hora, Deus realiza naquele exato momento, instantaneamente. Mas existem situações em que Deus trabalha através de um processo, e eu olho para essa história e vejo uma cura, e vejo um milagre processual. O texto afirma que, indo eles, ficaram limpos, ficaram curados, ficaram sarados. Aí eu lhe pergunto, quando é que eles ficaram curados? Quando Jesus liberou a palavra e instantaneamente ficaram curados? Não. Eles ficaram limpos, sarados e curados à medida em que eles iam, à medida em que eles caminhavam. Eu entendo e creio do fundo do meu coração que existem milagres que são processuais. Deus respeita e trabalha durante processos, e à medida em que a gente caminha, à medida em que a gente vive um dia após o outro, crendo em Deus, confiando em Deus, obedecendo a sua palavra, milagres vão sendo desatados e vão nos alcançando. Mas ainda não é esse o ponto que eu quero tratar com você. O texto vai terminar dizendo, trazendo essa história, que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E ele era samaritano, Então, quando a gente olha para esse texto, eu podia parar aqui no milagre, mas nesta manhã eu gostaria de destacar o poder da gratidão. E também gostaria de aproveitar a mensagem e falar com você sobre o perigo da ingratidão. Nós percebemos que esse é um texto que traz um milagre maravilhoso, em que 10 homens foram curados de lepra, 10. E eu percebo, lendo o texto, que Jesus sabia e contou que eram 10. Porque quando este volta para agradecer, Jesus pergunta para ele, na altura do versículo 17, não foram 10 os limpos? Eu sei que foram 10 que eu abençoei, eu sei que foram 10 que eu curei, eu sei que foram 10 que eu estendi a mão e mudei a sorte, mudei a vida. Cadê os outros 9? Ninguém mais desejou voltar para dar glória a Deus? Cadê a gratidão daqueles que foram abençoados, que foram alcançados? Queridos, que o espírito de ingratidão para com Deus, para com a sua palavra, nunca encontre lugar e pouso em nós. Que tenhamos diante do nosso Pai um espírito de gratidão.
né? Um coração grato, cheio de contentamento, um coração cheio que transborda de gratidão, é um coração capaz de atrair o favor de Deus. Maravilhas e milagres podem visitar um coração que transborda de gratidão. Me lembro de Jesus em João 6, quando ele multiplica os pães e os peixes, ele levanta aquilo que tinha, e eram só 5 pães e 2 peixinhos, nós conhecemos a história, e ele diz: Pai, graças te dou. E o ponto aqui não é você agradecer pelo pouco, pela miséria. Pai, obrigado, porque não dá para nada. Não é essa a ideia do texto. A ideia é, ainda que seja pouco, Deus, eu te dou graças, porque eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. Eu sei que o Senhor pode multiplicar. Eu sei que o Senhor está na frente de todas as coisas. Deus pode proporcionar, providenciar muito mais para você, se te encontrar transbordando de gratidão. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, que ao longo do dia de hoje o Senhor nos encontre gratos, com o coração transbordando de gratidão. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.